A gente segue com o tema educação. Eu chamo o próximo co-host aqui que vai participar do debate comigo e os candidatos, a dupla que vem agora, que é José Luiz da Atena e Guilherme Boulos, por favor. E já vou chamando também a nossa jornalista convidada na área de educação, Renata Cafardo, do Estadão. Renata Cafardo, do Estadão. Renata, sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia, candidatos. São Paulo é a cidade mais rica do país e está em 21º lugar no ranking de alfabetização, com só 37,9% das crianças do segundo ano, que são as crianças de 8 anos, alfabetizadas. Eu queria saber dos candidatos o que eles podem fazer efetivamente para mudar essa situação e alfabetizar todas as crianças de São Paulo. Começa com o Datena. 30 segundos é muito pouco para falar sobre isso, mas é muito fácil você definir. São Paulo não pode ser a cidade mais rica do país e ter uma alfabetização que lhe coloca na 21ª colocação do ranking nacional, enquanto nós temos o Ceará na primeira posição, gastando 5 mil para alfabetizar uma criança e São Paulo gastando 22 mil para alfabetizar uma criança. Nós temos que ter a obrigação necessária de, aos 8 anos, entregar para os seus pais a criança sabendo ler e escrever. Guilherme Boulos. Olha, primeiro agradecer a pergunta. Eu sou professor, comecei a dar aula em escola pública, conheço o chão da sala de aula, não de ouvir dizer, não só de números, mas de experiência própria. É lamentável o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. 21º lugar, atrás de cidades como Palmas, Teresina, que são muito mais pobres e com muito menos recursos que a nossa cidade para alfabetização na idade certa. Nós vamos fazer o programa de educação integral que vai envolver reforço escolar. Depois da pandemia, não houve um reforço adequado das crianças e adolescentes que ficaram em EAD e isso atrasou o processo de alfabetização. Além disso, nós vamos fazer um grande mutirão, o mutirão Paulo Freire, para alfabetização de jovens e adultos fora da escola, né, para não deixar ninguém para trás e garantir que São Paulo se torne uma cidade livre do analfabetismo. Agradeço, Renata. Muito obrigada, Renata. Pode voltar. Agora o tempo livre para que vocês possam fazer perguntas um para o outro, começando com José Luiz da Atena. Sobre aquilo ali? Aquele tempo é todo livre para vocês perguntarem, sou o candidato replicarem, e o senhor é o candidato. Porque as e o regras senhor tem direito à mudaram réplica, enfim. Eu pergunto primeiro? Pergunta primeiro pela ordem do sorteio que foi feito anteriormente. Bom, é que as regras mudaram um pouquinho aqui do que tinham me explicado, desculpe. Não mudou regra, só para deixar claro, desculpa, candidato, é porque esse modelo de debate é realmente muito diferente do modelo de debate tradicional. Do que me explicaram. Que a gente está fazendo as duplas. Do que me explicaram. Mas, enfim, vocês têm o tempo ao longo do bloco, para deixar isso bem claro, ao longo do bloco, os candidatos têm 3 minutos para responder a pergunta que é feita pela jornalista e também as perguntas entre si com direito à réplica. Então, o tempo está livre ali para o senhor, o cronômetro ali no... Muito obrigado, Rogério. O nosso objetivo, o objetivo do PSDB, como eu já disse, é entregar a criança sabendo ler e escrever com 8 anos. Esse é o foco principal. Mas desde a creche, a criança tem que ter segurança, uma extensão do lar, ser bem tratada e bem alimentada. Na pré-escola, a mesma coisa, ter direito a todas as refeições. Muita criança vai à escola num país que realmente sofre com o problema de alimentação para poder comer. Na fase de alfabetização e em todas as fases, a criança tem que ser recebida na escola como se fosse uma extensão do seu ambiente familiar. Segurança para ela, acima de tudo. Então, essas bases são prioritárias. Tá? Segurança para a criança, com rondas escolares da GCM, talvez com apoio do governo, com rondas escolares também da PM, escola segura fora e dentro. Um bom aprendizado com professores felizes e bem pagos, com professores que possam passar o seu conhecimento, porque eu já disse e repito, um país que joga fora o estudo, joga fora o seu futuro. Essa é a perspectiva. E, principalmente, acima de tudo,
ter mais escolas em período integral, que foram simplesmente esquecidas dessa prefeitura. A meta não foi cumprida, a meta clara, nacional, é de 25% de escolas em período integral. Nós só temos 7%, 8% aqui em São Paulo. Tem que aumentar as escolas em período integral para facilitar o aprendizado do aluno, uma posição não só de aprendizado, mas de uma extensão da família em casa e que ele seja bem tratado. Boulos, não foi feita nenhuma pergunta, enfim, o tema aí está. Vou falar sobre educação, um tema que eu gosto muito, inclusive por ser professor. Eu queria destacar e primeiro falar com os professores que estão assistindo a gente. Nós vamos fazer um programa usado de valorização dos professores e profissionais da educação na cidade de São Paulo. Valorização salarial, plano de carreira, qualificação permanente, inclusive com mestrado profissionalizante, dialogando e atuando junto com as universidades aqui em São Paulo, e revogar o confisco de 14% das suas aposentadorias que a gestão do Ricardo Nunes fez. Nós vamos acabar com essa maldade, com essa crueldade que fizeram com os servidores aposentados. E quero falar também sobre um tema importante, Datena, que é a educação inclusiva. Hoje nós temos muitas crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, crianças com deficiência e que não têm tido um acompanhamento adequado na escola. Por isso que nós vamos contratar mais auxiliares da vida escolar para poder acompanhar essas crianças e adolescentes, preparar os professores para lidar com a educação inclusiva e criar um serviço especializado para crianças com autismo. Queria saber, Datena, sua posição no tempo que lhe resta aí sobre educação inclusiva para as crianças com deficiência. Como eu não fiz a pergunta, eu deixei para fazer agora essa pergunta, porque você muda muito a cada eleição. Você e o seu partido e os seus aliados, o Haddad deixou 60 mil crianças sem creche em São Paulo. E você era contra o Mais Creche e o auxílio para... Acabou seu tempo, candidato. Que não tinham creche. Acabou seu tempo, candidato. Boulos. Datena, eu acho que educação começa com disciplina, até para usar o tempo no debate. Agora, um ponto importante é que nós defendemos, não é, que a creche, a educação infantil na cidade de São Paulo, seja híbrida, como é hoje, tanto com a rede direta como com a rede parceira, atuando conjuntamente. Foi isso que permitiu zerar a fila da creche. O Fernando Haddad, inclusive, atuou e ampliou a rede parceira e foi zerada na gestão do Bruno Covas. É importante reconhecer e nós vamos manter essa política valorizando, inclusive. Então, esse é o tema que eu queria para encerrar essa questão. Encerrou, candidato, o seu tempo. Agradeço. Podem retornar aos locais.